eu sou mãe do Enzo, do Isaac e do Tito, 3 meninos, um de 13, um de 7 e um de 4. E nós somos missionários de tempo integral, a gente vive mesmo na missão, assim, desde muitos anos. Eu estou na Jocum desde 2003, onde eu conheci a Ana e a Karina. E por um tempinho eu saí, depois que casei, depois de alguns anos, 4 anos que a gente estava casado, nós voltamos para a Jocum. Isso foi em 2016. E a gente está na Jocum e até agora a gente não pretende sair mais, tá? A não ser que o Senhor nos dê outra direção, mas pelo que a gente está compreendendo, isso é quase impossível, né? Por causa daquilo que está sendo construído e daquilo que nós amamos nessa missão e dos valores que tudo isso trouxe para a nossa vida e por aquilo que a gente está desenvolvendo dentro da Jocum também, né? Nós somos líderes de uma base hoje lá em Macaé. Quem quiser conhecer, tá, gente? Depois entra lá no nosso Instagram, as meninas têm nosso contato, é pertinho de Niterói. E nós trabalhamos nessa área de oração, intercessão, do profético. Nós lideramos uma escola de oração intercessória. E é por esse motivo que a gente está aqui em Curitiba hoje. Amanhã é a formatura de uma turma da escola de oração. E Robson passou a semana dando aula para eles, concluindo a escola. Na verdade, ele que ia dar essa aula, né? Mas Deus sabe de tudo. E as meninas me chamaram para falar. E eu queria compartilhar um pouco, né? Não é só um lugar, mas acaba sendo um estilo de vida mesmo. Orar por tudo, parar para ouvir Deus. E eu faço parte de uma organização que tem como valor a oração intercessória. Então, tudo que é feito na Jocum vem desse lugar. Se não veio, não dá certo, tá, gente? Então, até acontece algumas vezes, mas não funciona por muito tempo, porque não nasce de oração de ouvir o Senhor, né? Então, olha, o Marcos, oi, e a Viviane, tudo bem? O Salles, aqui eu conheço, a Cristina, quem mais tá aí que eu sei quem é, gente? Tem mais gente que fala. Né? Então, a gente vem desenvolvendo nossa vida e a partir desse lugar. E aí eu quero compartilhar um pouco daquilo que eu entendo, né? Aquilo que a gente entende como fundamento para ter uma vida de oração. Foi isso que as meninas pediram para eu estar falando. E por ser de oração, elas disseram para mim que a gente tinha que falar sobre isso, sobre esse assunto, né? Elas sempre estão conosco e são amigas pessoais. Então, também quero agradecer, né, pelo convite, pela confiança. Eu sei que é muito sério esse trabalho e que eu me senti muito honrada de estar aqui hoje falando para vocês. Quando a gente vê a grade de professores, eu fico assim, ai meu Deus, será que eu dou conta desse recado aí, né? E quando eu vi o anúncio da escola, eu falei, meu Deus do céu, quem é essa pessoa aí que eles estão anunciando? Sério, gente, eu não tive nem coragem de repostar. Mas amém, né? E eu tô bem feliz de estar aqui hoje, compartilhando com vocês um pouquinho das minhas experiências a respeito da vida de oração, do lugar de oração, e aquilo que o Senhor tem me ensinado, tá? Então, a Ana já orou, e aí eu quero poder seguir com vocês para a gente, em nome de Jesus, vai dar tempo, né, de falar tudo o que eu quero, tudo que eu entendi que precisa ser dito. Mas uma coisa que eu sei, gente, que quando a gente vai falar sobre oração, sobre vida de oração, esse tipo de coisa começa a acontecer aqui que aconteceu hoje. Essas batalhas aqui, ó, de não funcionar, de não dar certo, e a gente precisa entender que luz sobre esse assunto, Deus quer revelar para a gente, mas as trevas não querem mesmo que a gente ouça sobre isso. Porque o lugar de oração, por muitas vezes, a gente denominou de um lugar para pessoas, as irmãs da igreja,
pessoas, mas a verdade é que Deus está levantando uma geração, pessoas de todas as idades, para um tempo que a oração ela é fundamental para tudo aquilo que Deus está construindo. E sem isso, sem esse lugar de ouvir o Senhor e de saber o que Ele está querendo fazer na terra, a gente não vai saber se movimentar. Então, por isso que a gente precisa de alguns fundamentos, de alguns princípios para ter uma vida de oração alinhada com aquilo que o Senhor está desejando para a gente nessa estação, né? Então, esse movimento de oração pelo mundo inteiro, pela terra inteira, não é à toa. É um sinal da parte do Senhor mesmo, para que a igreja se levante e se torne relevante, né, a partir de tudo isso. Então, quando eu falo de fundamento, para mim, eu estou falando de alicerce. Né? Fundamento, para mim, tem a ver com o início de uma construção. Então, fundamento de oração. O que eu preciso para uma vida de alicerce para ter uma vida de oração? Então, eu parti desse lugar para falar com vocês hoje. O que eu precisava de ter de fundamento para desenvolver essa vida de oração? E então eu fui para a oração do Pai Nosso, tá? Então a gente vai percorrer o Pai Nosso hoje, destrinchar ele um pouco sobre alguns princípios que essa oração contém, né? E tem alguns princípios que a gente usa aqui na missão e que ao longo dessas 2 horas eu vou poder compartilhar um pouco com vocês. Mas eu queria que vocês abrissem, eu acho que vocês estão com as Bíblias aí, Mateus 6, para a gente poder começar a desenvolver isso aqui e trazer alguns fundamentos que uma vida de oração necessita, né? Tá? Então, eu vou pegar minha Bíblia aqui. Karina, eu ganhei uma Bíblia nova, tá? Aquele dia eu dei a minha e agora eu ganhei uma nova. Então, Mateus 9. Portanto, vos orarei assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Gente, enquanto eu estiver falando, para mim é muito diferente da aula online. É a primeira vez, na verdade, que eu estou fazendo isso. Então, se você quiser falar alguma coisa, não sei como, dar um sinalzinho e de repente querer fazer alguma pergunta, se eu souber eu vou te responder, se não souber também eu vou te dizer que não sei e posso procurar saber, mas é diferente, né? Não tem muita interação da sala de aula. Então, se der algum atropelinho aqui, só um pouquinho de paciência, tá bom? Então, eu pensando sobre começando a oração do Pai Nosso como fundamento, essa oração ela começa Pai Nosso. Então, uma coisa que Jesus tem desenvolvido muito na minha vida, na questão da oração, são faces do caráter de Deus, que Deus tem revelado para mim. Né? E quando ele fala Pai, Pai Nosso, eu fiquei pensando em tudo aquilo que Deus representa para a humanidade. O Pai é nosso. E talvez a gente desconheça essa face do caráter de Deus. Algumas pessoas têm mais dificuldade em ver Deus como Pai. Mas eu não quero me prender só no Pai. Mas o que você quero te fazer pensar na tua vida de oração? Quando você vai orar, como que você começa isso? Quem que conduz tudo isso? Quem que você exalta primeiro? Né? E te levar a pensar sobre as questões do caráter de Deus como fundamento de uma vida de oração. Quando a gente está ensinando na escola de oração sobre batalha espiritual e sobre como entrar no lugar de intercessão, a gente sempre começa levantando quem Deus é e não aquilo que a gente está enfrentando. Porque parece que a gente fica tomado da força de quem é Deus
e a gente consegue atravessar esse momento de intercessão com leveza, com beleza, com a força de Deus. E eu queria mesmo que você pensasse sobre isso, sobre o caráter do Pai. Quem é Deus? Como que eu posso estar no lugar de oração sem saber quem Ele é? Não tem como você desenvolver uma vida de oração sem saber quem é Deus. O lugar de oração é um lugar de relação, de relacionamento. Então, quando a gente começa a ter um relacionamento com Deus, com uma vida de devoção, né? De ter um tempo de meditação, da gente se relacionar com Jesus, com o Espírito, e cada vez mais a gente vai conhecendo quem Deus é. Quem ele é que nos fortalece, a gente está atraído mesmo para esse lugar. Então, quanto mais eu conheço, mais eu sei sobre ele, mais eu quero estar com ele. Então, quando fala Pai Nosso, então me remete a saber quem é Deus. Então, se eu vou pedir algo a ele ou estar diante dele, eu preciso saber quem é esse Deus. Então, não tem como eu estar ali diante de uma pessoa que eu não sei quem é. Sabe? Fé, por exemplo, muita gente tem muita dificuldade com a fé, de acreditar que algo vai acontecer. Mas você não pensa que é algo que você está pedindo algo para alguém que você desconhece. Porque na minha perspectiva, naquilo que eu venho desenvolvendo no meu relacionamento com Deus, a minha fé ela aumenta cada vez mais que eu conheço quem Ele é. Porque se Ele disse que ia fazer, Ele vai fazer. Então, eu preciso conhecer o caráter de Deus para ter uma vida de oração. É um fundamento, é uma base, conhecer o caráter de Deus, conhecer essa pessoa, saber o que ela está fazendo, saber como Ele deseja todas as coisas. Vou falar mais sobre isso. Mas a forma que ele se revela para mim. Você já parou para pensar nisso? Tem uma das faces do caráter de Deus que para mim é muito marcante, é sobre a constância de Deus. Como ele é constante, ele não tem sombra de variação. Então isso me fortalece muito na minha vida de oração. Ele não muda, ele não muda, ele não vai voltar atrás, ele não vai desistir, ele vai até o final. Então isso para mim, essa face do caráter de Deus me deixa muito erguida, assim, para continuar na jornada, né? A minha vida não é tão simples, né? Como que você faz tudo isso? Sei lá. A Karina sempre fala isso para mim. Nossa, amiga, eu chego aqui na sua casa, você estava dando aula, depois você está lavando roupa, depois você tá... A minha vida é super comum, mas eu comecei a desenvolver, praticar a oração mesmo fazendo as coisas. Então, o Senhor fala muito comigo enquanto eu estou trabalhando. Mas isso não me ausenta do meu momento, tá, gente? A gente precisa daquele momentinho quieto lá e para ouvir o Senhor, tá? Mas eu queria que você começasse a pensar sobre o caráter de Deus ser fortalecido em você, né? Quando Jesus está ensinando ali os discípulos sobre a oração e que ele chama o Deus de Pai, opa, ele sabe para quem ele está falando. Então, quando eu vou me achegar a Deus, a quem que eu estou indo? Eu conheço essa pessoa, eu acredito, eu confio nela, né? Ela é confiável, ela sustenta aquilo que ela diz. Então, eu gosto muito de acreditar no caráter de Deus e tudo que Ele é e tudo que Ele fala para mim, né? Então, isso me dá alicerce para desenvolver minha vida com Ele. Certo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então vamos seguir. E aí tem a outra parte que fala: santificado seja teu nome. Opa, santificado seja teu nome. E a gente está ouvindo muito sobre santificação,
sobre uma vida de santidade, uma vida de cultivar a presença de Deus. E então a vida de santificação, a vida santificada, que Jesus, santificado seja o teu nome, o nome de Deus é santo. Mas para eu estar próximo desse Deus é para a gente também. O lugar de oração e tudo aquilo que a gente vai interceder ou chegar diante de Deus com um pedido, o meu coração precisa, a minha vida precisa estar santificada. A minha vida precisa estar organizada. A minha vida precisa estar cultivando algo que ele já estabeleceu, né? Então, eu estou lendo um livro que para mim tem mexido muito com muita coisa. Eu não sei se vocês já do Tozer, que ele é o Conhecimento do Santo. O livro a gente lê de chorar, de ser engolido, né, pelo o que ele fala e o que ele ensina. E ele fala que a falta de santificação é o baixo conceito sobre Deus. E hoje isso é universal nas igrejas, né? O baixo conceito do Deus Santo. A gente não tem consciência da presença dele o tempo inteiro com a gente. Eu acho que até eu conversei um pouco com a Karina sobre isso. A nossa falta de consciência da presença de Deus o tempo inteiro com a gente não deixa a gente zelar por uma vida santa. A gente não acredita que Deus está aqui agora, porque não tem manifestação, porque não tem uma música tocando, porque a gente está aqui nessa sala meio que virtual, parece uma coisa fria. E a gente precisa ter consciência disso o tempo inteiro, que Deus está presente, que Ele está junto conosco o tempo inteiro. Pensar corretamente sobre quem Ele é, sobre o caráter de santo. Gente, é sobre a falta de reverência que a gente tem tido diante das coisas de Deus. E essa falta de consciência, né? Isso está muito vivo dentro de mim e eu vou acabar citando para vocês, porque são coisas que Deus está me ensinando nesses dias, né? Está muito recente. Uma das coisas que Deus tem falado comigo é a falta de consciência da presença dele, desse Deus santo. Até na semana que a Karina estava lá na base dando aula, a gente viveu um episódio que ela estava dando aula e de repente pareceu que estava tudo muito à vontade, né, cara? Assim, e eu chamei a atenção das pessoas que estavam trabalhando comigo sobre isso. De por que que a gente estava se comportando daquela maneira dentro da sala de aula. Eu me incluo, né, porque eu estava lá também. Mas por que que a gente estava se comportando daquela maneira? Sem a reverência, sem acreditar acreditando que a gente podia fazer aquilo ali de qualquer forma, porque é a Karina. A Karina, ela é quase lá da base, né? Eu não sei nem por que ela não é, tá, gente? E aí, no outro dia eu falei com os meus obreiros lá, os obreiros que trabalham comigo na escola. Por que que a gente se comportou daquela maneira? Porque era a Karina e a gente conhece ela e se fosse um outro professor a gente faria de uma outra forma. E foi quando Deus falou comigo sobre o simples e o comum. A gente achar que quando as coisas se tornam muito simples e muito comuns, a gente pode fazer elas de qualquer jeito. E eu lembrei de como que os discípulos ficaram comuns ali com Jesus, né? Eles caminhando ali aqueles 3 anos e tal, sempre ali com ele. E aquilo tudo ficou muito comum. A presença de Jesus no meio deles já era comum. E talvez eles perderam muitas coisas, tanto que Jesus falava com eles e eles não compreendiam. Que o Deus estava ali com ele, Deus vivo estava ali andando com eles e eles perderam talvez algumas coisas por causa de tornar o ambiente, Jesus está aqui. Por isso que eles nem, sei lá. Eu não sei se eu faria diferente, tá, gente? Talvez faria igual eles fizeram. E esses dias eu tenho pensado muito sobre isso, sobre essa vida que é necessário para esses dias e para uma vida de oração.
eu não sei você, mas quando você, não sei de que forma que você vai para o seu lugar de oração, mas se você cometeu alguma coisa, agora há pouco eu estava ali conversando com uma menina e eu falei algo com ela, eu disse assim, eu pedi perdão para ela porque eu tinha falado algo que não devia ter falado, mas porque é uma consciência da presença de Deus, né? Santificar o nome do Senhor. Se nós somos pessoas que queremos desenvolver uma vida de verdade, reconhecer quando as coisas do que estão por vir, reconhecer aquilo que é de Deus e o que não vai ser, e que vai ser muito parecido, a gente precisa estar nesse lugar certinho, guardadinho, fazendo as coisas bem alinhadas com a voz de Deus. Porque senão a gente não vai perceber. Porque vai ser tão comum algumas coisas que a gente não vai ver e nem vai ouvir. Sabe? Vai passar batidas. Eu falei com o Enzo, meu filho mais velho, ele está meditando em Apocalipse. E ele veio falar comigo sobre a segunda vinda, sobre o anticristo. E ele falou, mãe, mas como que eu vou saber que ele é e que ele não é? Eu disse, meu filho, só a gente andando com Deus e se dedicando a Ele, tendo uma vida, seguindo aquilo que Ele estabeleceu para a gente reconhecer. E ainda existe a possibilidade da gente apostatar em algum momento, né? Se a gente não tiver ali, ó, fazendo as coisas bonitinho como o Senhor estabeleceu. Então, a gente não pode perder esse lugar que o Espírito e a habilidade da gente se encontrar com Deus. Esse lugar de silêncio que a oração nos chama. A vida de santificação, ela nos convida para um lugar de quietude. Eu sei que, para mim, que vivo numa base, que tem uma rotina dedicada a falar, do que para algumas pessoas que têm uma rotina externa e que trabalham o dia inteiro e está sempre muito agitado, ter esse lugar de quietude e de ouvir, de parar para ouvir Deus num período do dia. Mas eu tenho certeza que isso é prática, tá? Porque eu tenho 3 crianças dentro de casa e 3 crianças nas fases diferentes. E tem escola, e tem base, e tem gente, mas o meu espírito ele aprendeu a se aquietar para ouvir o Senhor. E eu comecei a praticar a presença de Deus fazendo coisas assim, porque eu não paro de fazer coisas. Quem me conhece sabe. E isso me leva para mais perto, para conhecer o caráter dele e cada vez mais santificar minha vida, para ouvir mais de Deus, certo? Tem dona de casa aqui? Mães, isso para a gente não é uma tarefa fácil. Então, mas eu queria te encorajar a gostar do silêncio, para te ouvir, para ouvir o Senhor, para desenvolver uma vida de oração. Para mim, esse lugar de quietude é um fundamento de me encontrar, né? Ter paz de espírito para encontrar o Senhor, para ouvir a voz dele. E a forma da gente recuperar isso mesmo, gente, eu escrevi assim, retornando à sua principal causa e efetuando as correções requeridas pela verdade. A gente precisa retornar para esse lugar, gente, de consciência da presença, de conhecer o caráter de Deus, mas esses lugares eles estão na palavra, nas escrituras. Se a gente não se dedicar a conhecer a palavra de Deus, a gente não vai ter esse encontro mesmo com o Senhor. A gente precisa de conhecer a palavra, né? Saber quem Ele é, de saber do plano deles, da forma como ele legislou todas as coisas, as normas que o Senhor estabeleceu, porque até para orar tem legislação, tá, gente? Então, isso que eu estou te dizendo é para você começar a ter uma vida de oração coerente. Você não pode, não dá para chegar diante de Deus de qualquer forma, sair pedindo um monte de coisa para Ele.
Tem gente que acha que orar é só pedir, mas algumas vezes orar é você ouvir o Senhor. Você está quieto, por isso que eu estou falando de quietude. Porque daí você vai aprender que não dá para orar, sair orando, blá, 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 blá. Sem ouvir o que já estava até entrando. Então vamos seguindo lá na oração. Venha teu reino, seja feita a tua vontade. Essa parte aqui, o que eu entendo é que o que eu estou orando, ele precisa estar alinhado com a verdade de Deus. É por isso que eu preciso conhecer a Bíblia. Porque se o que eu estou orando não está alinhado com as Escrituras, tem alguma coisa que está errada. Quando alguém vier fazer uma oração por você, não sei se já aconteceu isso com você, alguém faz uma oração, libera uma palavra, e aí você fica carregando aquilo, e de repente aquilo. Se você conhece a palavra, você vai ponderar aquela oração. Não, mas isso não é bíblico. Oh, isso é bíblico. E aí você vai poder fazer um balanço, né? Se você recebe, se você descarta, mas a orar a vontade de Deus. Ó. Venha teu reino, seja feita a tua vontade. A gente está chamando o reino de Deus para cá. A gente vive cantando isso. Então, o reino é dele, a vontade é dele. Então, por que eu vou no lugar da oração só pedir o que eu quero, o que eu anseio? Quando você encontra prazer, existe um momento, quando você tem uma vida de oração desenvolvida, que o seu prazer é fazer aquilo que Deus está falando para você fazer, orar aquilo que Ele está querendo. Os seus desejos, eles começam a se esvair. Mas eu não posso orar o que eu quero? Pode, mas você para de ser o centro, você deixa de ser importante. E ele passa a ser o centro. Porque você está tão interessado em fazer o que ele quer, tão interessado em trazer esse reino, sabe? Pelo menos o começo daquilo tudo que Jesus está anunciando, que é o reino dele, para a gente poder isso se torna prazeroso, gente, sabe? Então, a vida de oração, ela começa a sair daquele lugar que é chato. Quando fala de oração, você já, não sei, eu vou falar de mim. Assim, eu cresci no que tinha uma irmã que falava assim: a oração é a chave da vitória. Ela sempre falava isso. Agora eu compreendo isso assim numa dimensão gigante, porque é verdade, a oração é a chave da vitória. E quando eu casei com o Robson, eu achava isso muito chato. Tinha um grupo que ia na minha casa orar toda sexta-feira, e eles nunca oravam pedindo nada. Aí eu já comecei opa, tem uma coisa diferente nesse grupo aqui, eles não oram pedindo nada para eles. Porque já viu aqueles grupos de oração que as pessoas pedem coisas para elas? São que tem os pedidos, vão orar pelos pedidos de oração. E só que nesse grupo não era assim. Eles só oravam pela cidade e pelas demandas daquilo que Deus compartilhava a respeito da cidade. Então eu já comecei a achar aquilo diferente. Mas chegou um momento, e aí a gente começou a caminhar, né, na jornada aí, mas quando a gente voltou para a missão em 2016, e aí aqui nessa base teve uma escola de oração. Eu acho que um pouco antes disso eu já estava meio apaixonada por esse lugar de oração, o lugar de oração, de intercessão. E eu nem sabia de muita coisa, mas o Senhor me conectou com esse lugar de oração, porque eu encontrei Ele, o coração de Deus, nesse lugar. Fazer o que Ele, ouvir o que Ele estava querendo. Para mim, se tornou mais feita a tua vontade, venha o teu reino. E eu saía tão satisfeita dos momentos de oração, tão satisfeita dos objetivos de oração, que eu nem me importava mais com as minhas coisas. E assim, na medida do tempo, Deus vai derramando. Eu sempre falo, eu chamo isso de ciclo do descanso. À medida que eu faço a vontade dele, ele faz as minhas vontades também.
Então, por isso que quando eu vou orar, ou quando eu vou pedir algo ao Senhor, eu preciso saber quais são as motivações do meu coração. Por que eu estou pedindo isso? Por que eu estou orando isso? Eu não sei se você já parou para pensar de por que eu estou, sabe, quando a gente tem alguma atitude e você vai sondar seu coração e você viu que a sua motivação não era a correta, então a gente precisa sondar o coração na hora da oração também. Mas eu vou te ensinar uns caminhozinhos aqui que a gente usa muito aqui na missão, a gente chama de princípios de oração, para poder chegar diante de Deus. Então, venha teu reino, seja feita a tua vontade. Então, quando eu vou diante do Senhor, eu quero fazer a vontade dele. E aí eu preciso parar para ouvir o Senhor. E é muito importante essa relação de ouvir. Você descobrir, no lugar nessa vida de devoção, qual é a forma que o Senhor se comunica com você. Eu não sei se vai ter essa aula. Vai? De ouvir, de falar de devoção, de ouvir, né? Mas você vai precisar saber como que o Senhor se comunica com você, a forma que ele fala, para você poder ouvir e fazer as orações, a motivação correta, ouvir o que ele está desejando. Isso é muito comum nos ambientes coletivos hoje, né? De oração, de grupos de oração, muita coisa está acontecendo sobre isso, de ouvir o que o Senhor quer. Para a gente é um ambiente comum, lá na nossa base, lá na nossa sala de oração, de ouvir o que Deus está desejando para aquelas horas que a gente vai se dedicar a orar, a servir o coração de Deus. Então, isso serve para o nosso cotidiano também. Quando você vai orar por uma causa, o que eu devo orar, Senhor? Qual que é o desejo do teu coração para essa situação? Porque a gente tem mania de sair disparado orando um monte de coisa que não faz sentido nenhum, que não tem nada a ver, e não era aquilo que Deus queria que a gente orasse. Mas olha só, a falta de quietude para esperar ouvir Deus nos afasta desse lugar. A gente não tem paciência para esperar. E isso para a gente às vezes é um problema. Ficar em silêncio, a música não tocar, alguém não nos conduzir, parece que a gente não. Só que a gente precisa aprender a esperar para fazer aquilo que é correto, né? E tem um texto que fala sobre motivação do coração, que é Tiago 4, de 1 a 3. Deixa eu abrir aqui. A Bíblia Nova é muito complicado, viu? Alguém pode... Karina, você pode ler aí para mim? Eu cheguei a marcar, gente. Fala o endereço de novo. Tiago 4, de 1 a 3. Achei. De onde vêm as guerras? Este? Drica? Isso, pode ler. Oi, tá? De onde vêm Pode as ler. guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Vocês matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus próprios prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Isso. Esse texto é pesado, né, de Tiago?
que ele fala: pedis, mas não recebeis, porque pedis mal. Esse texto, eu acho até que eu coloquei aqui, Romanos 4:8, 24. Sobre a gente não saber pedir, porque a gente está mais interessado, a gente está cobiçando algo que não é para ser pedido, a gente está desejando algo que não é para desejar. As guerras internas nossas são mais valiosas do que aquilo que o Senhor está desejando. Então, a gente precisa depender de Deus para orar, do Espírito para nos conduzir nisso. Só vou beber uma aguinha aqui, gente. Tem um texto que eu acho que eu vou citar ele em algum momento, eu escrevi aqui, mas é um que eu gosto muito, que acho que é Romanos 8, que fala como que a gente não sabe orar como convém, que a gente precisa da intercessão do Espírito para nos ajudar, nos auxiliar nisso. E às vezes, eu não sei você, mas a gente para ouvir o que Deus quer para poder orar mesmo. Então, é desse jeito, fazer a vontade dele e para que o reino dele venha. Então, não ter pressa. O lugar de oração não é o lugar para a gente apressada. É para a gente que sabe esperar, para a gente que sabe se aquietar. Eu não sei como que é a sua... mas hoje, para mim, dá para desconectar rapidinho já e ouvir, parar, no meio do barulho mesmo, mas é porque já tem um tempo que o Senhor vem me ensinando sobre isso. O Senhor me ensinou sobre isso quando eu tive o Isaac, meu segundo filho. O meu filho era muito silencioso. O Isaac, ele não falava. Ele demorou muito para falar. E ele era muito silencioso. Ele passava o dia comigo e não tinha barulho nenhum dentro de casa. E foi nessa época que o Senhor me eu vou te ensinar a praticar a minha presença, porque eu ficava o dia inteiro sozinha, sem barulho nenhum. E hoje realmente eu não gosto de muito barulho. Eu não uso música para meditar. São coisas minhas. Eu sei que tem gente que gosta, né? Mas não é uma regra. Mas eu gosto do lugar de silêncio, porque me conecta com o Espírito de Deus rápido demais. Assim, né? Aquieto e já tá ali com o Senhor, é muito bom. Então é um desafio para esse tempo, né? Onde os nossos filhos estão em casa, onde toda essa loucura que a gente está vivendo, mas é possível, gente. É possível, tá? Então não acha que isso daí é mesmo. Gente que está vivendo a vida normal, sabe? Então depender do Espírito, ouvir o Senhor para qualquer coisa, tá? Então, ouvir o Senhor e fazer a vontade dele é um fundamento para uma vida de oração adequada. Não dá para dizer que você tem um fundamento de oração ou fazendo só o que você quer, orando só o que você quer. Não tem como, tá bom? Aí vamos seguir. Alguém quer falar alguma coisa, perguntar? Ou deixa para o final, né? Assim na terra como no céu. Olha, esse aqui eu fiquei pensandinho quando eu entrei nessa frase. E até botei uma interrogação aqui. Karina, eu vou fazer um PDF, tá? É porque eu não estou em casa, amiga, mas está tudo anotadinho aqui, depois eu vou te mandar. Como que é essa história, Adriana, de saber o que está acontecendo no céu? Sobre determinado assunto. Assim na terra como no céu. Eu acho que esse é um dos grandes anseios do coração de Deus, né? Que a gente faça aquilo que está acontecendo no céu sobre aquele determinado assunto. Eu nem sei se... Não é estranho falar isso não, né? Tipo, a gente consegue perceber isso, dimensionar isso melhor com a música. Não é verdade? Assim, a gente começa o tempo de adoração, pelo menos lá
para a gente é comum. Senhor, qual é a canção que você deseja? Qual é o que você está desejando para esse momento? E aí a gente para, ouve Deus e traz a adoração, acreditando que o Espírito está nos conduzindo e a presença de Deus se manifesta, né? Então isso é comum na adoração. Deveria ser mais, mas ainda a gente está caminhando. Mas no ambiente de oração, o que o Senhor está desejando sobre aquele assunto? Eu vou falar da minha realidade, né? A gente ora pelas nações, por alguma nação, né, dentro da missão. E aí a gente vai, Senhor, o que você deseja hoje? Qual é a oração que precisa ser feita? Como que o servo está sobre Guiné-Bissau hoje? E aí Deus começa a compartilhar conosco e a gente faz a oração que o Senhor deseja. Mas, aí tem um princípio de ouvir a voz de Deus. Eu vou te dar algumas referências para que você possa anotar e se você quiser ler depois, né? O Salmo 46, 10 fala sobre ouvir. O Romanos 8, 24, que fala sobre que a gente não sabe orar como convém. Judas 1, 20 também fala sobre reconhecer que a gente não sabe orar como convém, tá? Aqui na missão, quando um aluno chega para fazer nossas escolas, uma das primeiras aulas que ele tem é sobre ouvir a voz de Deus. Tá bom. E a gente ensina logo para ele os princípios de intercessão. Né? As meninas sabem. Porque para já colocar ele nesse lugar de dependência de Deus para tomar decisão e para o futuro dele, enfim. E a gente fala sobre isso, né? Sobre o ouvir, a gente cala eu, calar, a gente precisa. E também tem um ponto que a gente precisa reconhecer se naquele momento a gente tem alguma coisa que vai nos impedir de ouvir o Senhor. Tá? Então, a terra como no céu. Se tem alguma coisa que está me impedindo de ouvir Deus naquele momento, foi um pecado cometido, é uma ofensa, algo que não vai permitir que o Senhor se achegue. Lembra que a gente está falando sobre um Deus santo, um ambiente de presença, um ambiente de oração. Então, não dá para se achegar diante de Deus com uma vida de pecado. Como que você vai interceder por alguém com uma vida que não tá, sabe? Então, nesse mesmo lugar ali, a gente já confessa o nosso pecado, alguma coisa que a gente cometeu. E eu te encorajo mesmo, se você for diante de Deus e tem algo que você fez aquele dia que vai impedir que ele valha você, confesse. Se você precisar de alguém para falar, procure alguém. A gente vai falar disso um pouco mais na frente. Mas calar a voz do inimigo é Tiago 4,7, é a referência, tá? E a gente também agradece em fé por aquilo que o Senhor vai compartilhar para a gente. Porque a gente acredita que Ele vai falar. Porque Ele está sempre se a gente vai parar para ouvir sobre determinado assunto e a gente segue os princípios bíblicos, Ele vai se comunicar. Já aconteceu dele não falar nada, mas eu acho que isso tinha mais a ver com as pessoas que estavam orando do que com o Senhor, né? E pode ser que ele também não queira falar. E será que a gente tem coragem de, no ambiente de oração, falar, Deus não falou nada? Porque isso também é desafiador, né? Quando Deus não fala e a gente não tem coragem de falar, eu não ouvi nada. Então, a gente tem que ter coragem para isso, sim. Música para tocar hoje não. Já aconteceu comigo. Da gente parar uma reunião e dizer, eu acho que não tá hoje não, porque não tem música para tocar hoje. Deus não falou nada. Então, a gente segue. Então, a gente precisa também entender que, às vezes, o Senhor não se movimenta sempre da mesma forma, gente.
e colocar ele numa caixinha, assim, Deus sempre vai falar desse jeito, ou eu sempre, tá? Então, você tem que estar sensível a perceber que em algumas situações Deus vai se mover de uma outra forma. Certo? Vocês estão me compreendendo? Faz um sinal para mim. A Viviane está quietinha. Tá, gente? Sim. Então tá bom. Sim? Então tá bom. Oi, Maria Cláudia. Então, gente, esses pontinhos aí são importantes, tá? Vamos seguir. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que eu estou pedindo tem a ver com uma necessidade ou é uma vaidade? O que eu estou pedindo é para mim ou é para outra pessoa? O que eu estou pedindo é para mim ou tem a ver com um ambiente coletivo, algo que o Senhor está construindo para um todo? Eu quero fazer lentes de resina no meu dente, Senhor, por favor, eu quero muito. Né? Eu quero muito fazer isso. Isso é uma necessidade ou é uma vaidade? Uma vaidade. No meu ponto de vista, tá, gente? Então existe essa necessidade do momento. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu estou orando por algo que vai produzir, vai abençoar várias pessoas ou é só para mim? Eu sou missionária e eu tenho muita dificuldade de levantar recursos para mim. Quando é lá para a base, tô nem aí, é muito rápido, é fácil. Boto minha cara na reta mesmo. Mas se é para mim, mas você sabe o que tem acontecido esses últimos anos que a gente está lá em Jocuncion? Tem sido um negócio, eu vou usar a palavra surreal, porque a gente não tem se movido na nossa direção própria. A gente tem se movido na direção do que é para o todo. E as coisas têm vindo para a gente por tabela. Sabe? Assim, tem sido consequência. Quando a gente está trabalhando por recursos, por algo que é para a comunidade inteira, e toda vez que nós nos movemos de forma coletiva, parece que Deus, é assim mesmo, galera, vamos. E as coisas têm caminhado, né? E eu aprendi, gente, mulheres, mães, esposas, que nós passamos 2 anos sem ter sustento, mas não faltou nada, tá? Absolutamente nada, nada, nada. Eu falando isso para vocês porque eu não fui para um lugar de murmuração e nem de ficar enchendo a paciência de Deus para Ele me dar o que eu queria. Se eu não tinha naquele momento, então eu precisava ter contentamento, me sentir contente com o que eu estava vivendo, com aquelas circunstâncias e aprendi. Tanto que o Senhor cuidou da minha casa de todos os forma como sempre foi, tá? Mas uma coisa que eu aprendi na minha vida, até de casada mesmo, é que não ir para o lugar de murmuração, tá? E não pedir aquilo que é vaidade mesmo. Eu sou vaidosa, eu gosto de coisas boas, mas eu também sei aprender. E ali, fiel com o Senhor, né? O tempo inteiro, não te largo, não, né? E isso vale para a vida inteira, tá, gente? É um fundamento. Saber ter contentamento. Ter aquilo que você precisa e não aquilo que é desnecessário. Então, aquilo que é... Sabe o dia de... Então, quando você for para o seu tempo de oração, que você for pedir algo para o Senhor, sonde seu coração sobre por que você está pedindo isso. Sabe? Isso tem a ver com... A gente está na escola do reino. Então, isso está coerente com o que Deus está nos conduzindo? Eu acho que Deus está ensinando muita gente a ter pouco agora, a viver contente,
porque as coisas não vão ficar melhores. Eu acho que vocês sempre devem ouvir isso por aqui com as meninas. As coisas não vão ficar melhores, gente. Elas vão piorar. Só que a gente tem que aprender a ter muito e ter pouco, igualzinho Paulo fala. Aprendi com muito e com pouco. E a vida de oração é pedir exatamente aquilo que é necessário para aquele momento, para aquele dia, sabe? Eu não acho que Deus está trabalhando com reservas, na minha perspectiva. Ele está fazendo, né? Quem está ouvindo Ele, entendendo Ele, está fazendo tudo para a gente aprender a viver de uma forma que talvez a gente vai ter que se contentar mesmo. Então, deixa Deus conduzir isso. Não vai para o lugar de oração não é um lugar de vaidade. O lugar de oração não é um lugar de vaidade. Ah, vou fazer uma campanha de 7 dias para comprar o carro. Vou fazer isso porque eu quero um iPhone. Né? Então, não por esse caminho, sabe? O lugar de oração é um lugar de encontrar o coração de Deus. Tem a ver com Ele. E você vai ver que você vai sair desse ambiente tão satisfeito, mas tão feliz, que você vai... Isso te transforma, isso altera a gente. De tal forma que você... Não dá para medir, gente. É uma satisfação interna mesmo, né? E eu tenho aprendido sobre isso. Às vezes a gente vai eu já fui para salas de oração que eu não queria ir, porque eu estava cansada e tal. Lá na base é dia de domingo, então a gente já teve a semana inteira e eu estava liderando escola. Então quando chegava domingo, né? Eu lembro de um domingo que eu falei para Deus assim: Senhor, eu estou muito cansada hoje, muito cansada. Eu não queria fazer isso agora e eu ia liderar a sala de oração. Eu estou muito cansada e eu não queria fazer isso agora. Mas Ana eu acho que foi na semana que a Ana foi dar aula e ela falou sobre mordomia da existência. Bonito esse nome. E aí, naquele dia eu falei para Deus, eu não queria fazer isso agora porque eu estou assim, assim, assado. Mas mesmo assim eu vou fazer, Senhor, porque eu compreendo que é um serviço para o Senhor e eu vou fazer. E a gente teve um tempo incrível de sala de oração na presença de Deus. E quando acabou eu estava renovada. Parecia que eu ia ficar mais cansada, porque né? Orar cansa, interceder cansa, fisicamente mesmo. Mas naquele dia eu saí renovada do ambiente da oração, porque eu estava diante dele, servindo o coração dele, e várias vezes no ambiente de intercessão mesmo, assim, de batalha, de brigar por algo, Deus se levanta, a gente levanta, ergue o nome de Deus, Deus se assenta no seu trono, e a gente luta as guerras dele e sai tão feliz, porque a Bíblia fala sobre súplicas, intercessões, orações e ações de graça. Viu que tem um padrão? Súplicas, intercessões, orações e ações de graça. Está escrito lá em Timóteo. Então, essa sequência aí, que você precisa seguir na sua vida de oração. Você precisa sair desse lugar em ações de graça. E a gente está ensinando isso lá para a nossa turma. Nossa turminha saiu bem animada para ir para o prático, por causa de saber sobre isso já, de entender sobre o lugar de oração, que tudo vem desse lugar, né? Vamos focar naquilo que é para o momento, que é para o dia. O amanhã é dele mesmo, né? E senão a gente vai se gastar por coisas que não vão trazer nenhum resultado. Não sei se você já orou por coisas que não aconteceram. Já, Salles? Deus não te deu o que você queria? Ou você estava orando errado? Ou era vaidade? Né? A gente acha que Deus tem sempre que fazer o que a gente quer. E a gente nem perguntou para ele se era aquilo que ele queria que a gente fizesse.
E às vezes as nossas motivações são até genuínas, a gente está com boa intenção, mas uma boa ideia nem sempre é uma boa ideia para Deus. É só uma boa ideia, tá? Aqui, vamos seguir aqui. Olha, já são 21h17. Olha meu caderno aqui. Você pontual, tá, Ana? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Opa! Perdão. Vida de oração. Fundamento de perdão. Uma vida de oração sem perdão. Deu ruim aí, hein, gente? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Lembra que eu falei um pouco atrás sobre como que a gente conduz os nossos tempos de intercessão por princípio aqui na base? Que a primeira coisa que a gente faz, aqui na base não, aqui na Jocum, esses são os valores da Jocum. A primeira coisa que a gente faz quando a gente se reúne é: Senhor, se há algum caminho mau, se há algo no meu coração que me impede de te ouvir, hoje de tarde eu estava orando com um senhor aqui da base, eu e Robson, a gente foi orar com o esposo da Isabel, gente, com o Roland. E ele é ancião da Jocum, ele já tem quase 70 anos. Eu achei, isso me chamou a atenção porque eu ia falar sobre isso hoje. A primeira coisa que ele começou: se há algum caminho mau que me impede de te ouvir, da gente ouvir a tua voz agora, o Senhor traga a luz para que a gente possa pedir perdão. Eu estou falando isso no cotidiano, aqui do dia, do seu dia, a gente comete várias falhas, peca mesmo, e a gente precisa reconhecer que somos pecadores, né? E precisa ir diante de Deus para Ele sondar o nosso coração. Mas eu queria falar só um pouquinho mais sobre essa questão do perdão, porque talvez são coisas que você precisa resolver na sua vida, porque como a gente está falando de fundamento, que eu acredito que se eu estou falando de fundamento, eu vou fazer uma construção. Então, eu vou construir uma casa em cima desse fundamento. E a casa que a gente vai construir é uma vida de oração, uma vida de intercessão, vamos dizer assim, oração e intercessão. Porque todo mundo é intercessor, viu, gente? Se você acha que todo mundo é intercessor. Então, a gente precisa estar com a nossa vida, o nosso passado, com aqueles que estão diante da gente, com a nossa família, com os nossos maridos, com tudo aquilo que está em volta da gente alinhado a respeito do perdão. Se a gente quer ter uma vida de oração alinhada, isso faz diferença, tá? Então, perdão com o próximo, perdão com aqueles que nos devem, perdão com si mesmo. Às vezes a gente não falta perdão para a gente mesmo sobre algumas coisas. Então a gente precisa aprender a fazer o coração limpo. A gente chama isso de coração limpo. Na Jocum, desde da campanha de crianças de King's Kids, eles falam sobre o coração limpo. Porque não dá para ter uma vida de oração desenvolvida, porque em algum lugar isso vai parar. E eu estou te falando isso por experiências que eu tenho vivido dentro da missão. Com a minha vida mesmo, quando eu fiz minha TED, eu precisei pedir perdão para muita gente, para os meus pais, né? E para os meus pais, para pessoas e ao decorrer da caminhada não seguir sem o perdão, se acontece alguma coisa. Igual eu falei agora há pouco com vocês. Eu falei o negócio e o Espírito logo falou comigo: isso está errado, Adriana, o que você fez. E aí eu fui pedir perdão para a menina: olha, eu falei isso, mas eu não devia estar falando e eu queria te pedir perdão. Assim, porque eu não queria seguir com aquela... Deus estava presente, Ele ouviu o que eu falei, então não dava para ser assim. Então já fui lá e pedi perdão. Isso é um estilo de vida mesmo, gente.
O perdão, ele precisa ser um estilo de vida, assim como o arrependimento sobre algumas coisas. Se a gente tem convicção de pecado, todo mundo aqui tem o Espírito Santo. Então, o Espírito fala. Você sabe quando você fez alguma coisa de errado. Então, não dá para ter uma vida de oração com um monte de bagunça, um monte de gente que você tem a vida mal resolvida. Igual eu estava falando, eu tenho visto muita gente sair da missão para ir resolver seu passado, para voltar para casa, para honrar pai e mãe, para casar honrando pai e mãe, porque achava que podia fazer de qualquer jeito. Só que chegou um momento da caminhada que não deu mais para seguir sem isso estar alinhado. Entenderam? Eu estou falando isso por causa de fundamento. Porque senão, se a nossa vida está uma bagunça, a gente vai passando por cima das situações sem resolver, vai travar em uma hora. E às vezes você nem sabe por que você está travado. É porque tem coisas que você precisa resolver na sua vida. E aí trava tudo. Vai travando tudo. Aí por isso que a oração nem sobe, gente. Olha aí, maridos. Eu gosto desse texto. Que os maridos, as orações não sobem se eles não estiverem alinhados com as suas esposas, né? E várias coisas, gente, várias coisas na nossa vida que fala sobre isso. E se você tem dificuldade com o perdão, eu queria te encorajar a orar sobre isso. Olha só, te encorajar a orar para você ter uma vida de oração. Porque a falta de perdão ela tem a ver com serviço dura, com gente orgulhosa. E isso afasta a gente da presença de Deus. Então, não dá para ter vida de oração com todas essas ausências. Da ausência do Espírito, da ausência de Deus, em pé mesmo, sabe? A gente precisa viver nesse caminho de humildade, reconhecendo que a gente precisa resolver nosso passado, resolver tudo que vai acontecendo no decorrer do dia, as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas do ministério que a gente caminha, que às vezes a gente tem uma treta, mas não tem treta aí não, né, Ana? Vocês são... Aí a gente vai se resolvendo, porque não dá para ter vida de oração assim, não corretamente. A gente até pode tentar, mas uma hora vai pesar. Ah, mas eu estou em paz. Tá, mas eu te garanto que uma hora vai dar errado. Sabe? Eu não fiz nada para a pessoa. Mas sei lá, tem hora que a gente é que tem que ir mesmo e pedir perdão, mesmo sem ter feito nada. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Fala de você ir até alguém que tem uma dívida com você e você pede perdão. Então não pensa que isso é... mas, sabe, vida de oração com perdão. Gente, é isso mesmo, tá? Porque se você for orgulhoso, como que Deus vai falar com você? Perdão tem a ver com humildade, com simplicidade, né? Mas o orgulho ele mantém a gente aprisionado. Tem mais a ver com a gente do que com Deus. A Bíblia diz que Deus abate o orgulhoso. Então a falta de perdão tem a ver com isso. Então você vai precisar alinhar isso aí para você ter uma vida de oração coerente. Eu espero que não tenha ninguém aí, né? Mas se tiver, amém, isso aqui que a gente está falando é bom para a gente poder aprender e a gente ver como a bondade de Deus sobre a gente, como Ele está nos ensinando, para a gente poder ter uma vida de oração correta e as nossas orações subirem, né, gente? Certo? Alguém quer falar? Ainda não? Tá tudo bem, Ana? Eu quero falar. Eu anotei um Quem? negócio que você A Ana? falou.
Não, Karina, é porque eu tô na conta da Ana. Aham. Tá me ouvindo? Tô. Você falou um negócio que me chamou a atenção, que tipo assim, você, por um segundo você pensou alto, falou assim, que engraçado, né? Falar de oração e acabar caindo no perdão. Ao mesmo tempo, Uhum. você está sendo um instrumento para tirar, talvez, a gente, vou me incluir, né, óbvio, nos tirar de níveis de lugares de oração inúteis, infrutíferos, sem significado, sabe? É, de fato, uma vida religiosa de oração. E claro que você falou várias coisas, mas essa coisa do perdão é forte, eu acho que está vindo bem forte para essa aula, e eu me lembrei de 2 Timóteo 3,3. Você não mencionou isso, mas eu quero adicionar isso. 2 Timóteo 3,3 é quando Paulo está escrevendo sobre os homens dos últimos dias, e uma das características desses homens dos últimos dias é que eles serão irreconciliáveis. Ah, amantes de si. E me veio assim, quando a gente está falando de uma vida de perdão, não é sobre apenas pedir desculpa por uma falha, ou reconhecer a sua falha, mas eu até escrevi aqui, não é sobre viver certinho, é sobre ter um coração reconciliador que combate o coração irreconciliável, que é a característica do comportamento, da crença, do entendimento, da cultura dos últimos dias. Homens que se acham perfeitos e que nunca falham. Homens que acham que os homens não são dignos porque falham. Amantes de si mesmo. Então é mais sobre combater um tipo de gente que vai vir nos últimos dias do que só ficar olhando falha, entendeu? Então me chamou muita atenção isso. Uma vida de perdão Uhum. que, que nutre um coração reconciliador, que a marca dos últimos dias é a incapacidade de se reconciliar. Só isso que eu queria adicionar. Eu fiquei pensando, é verdade. Aí, quando a gente fala de perdão, a gente fala de arrependimento, né? Sobre como que a gente precisa ser batizado pelo arrependimento. Isso precisa estar repousado mesmo sobre a gente, a vida de arrependimento, de pedir perdão, porque se arrepender é você reconhecer que você, né, tá no caminho errado, fez algo de errado, e se precisar retratar, fazer isso. Mas essa presença do Espírito, o Espírito de Deus tão conectado com a gente, por causa desse ouvir a voz de Deus, que faz isso, sabe? E as pessoas, é isso mesmo, os homens vão, a gente está tão amante de si mesmo, como está dizendo lá em Timóteo, que pouco me importa, eu não estou nem aí, não quero saber. E parece que tem esse convite da parte de Deus para esse lugar de oração num mundo desse agora. Que doideira. Então, andar com Deus e a vida de oração fora desses. Igual você falou, a gente está saindo de uma vida. O que eu estou tentando trazer é uma outra. Eu não sei se é uma outra, ou talvez a certa a respeito de oração, né? De tira o homem de tudo e coloca só Deus, sabe? Ah, mas e eu? E eu nada, e eu nada. E se eu nada? Talvez eu nada. Eu só vou orar e falar aquilo que Deus quer, né? Então, pensa nisso como um estilo de vida mesmo, que arrebenta Satanás mesmo. Que é quebrantada para perdoar e se arrepender, a presença do Senhor é ali, ó, né? Porque são coisas que cultivam a presença de Deus. Arrependimento e uma vida de santificação. Então, e é lógico que essa pessoa vai ouvir e vai saber orar aquilo que é correto, vai entender o coração de Deus, vai saber se movimentar da forma certa.
Certo, gente? E aí tem mais um ponto, na verdade tem mais dois, né? Estou olhando meu tempo. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Eu estava conversando com o Robson sobre esse ponto, né? Não nos induzir à tentação. O Robson fala de oração há muitos anos. Ele estava conversando, ele sempre ensina sobre essa parte da oração de Jesus, que alguém que sabe lidar com as tentações, ela, no sentido de incluir pessoas para junto, ela tem menos, ela vai pecar menos. Deu para entender? Ah, mas o que isso tem a ver com oração? Não ter uma vida de pecado mesmo, tá, gente? Não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Quando eu não sei como que, deixa eu tentar pensar nisso aqui para você não confundir vocês, ou não me perder. Quando eu tenho uma tentação é diferente de pecado, do pecado concluído, vamos dizer assim. Ah, eu pensei em assistir pornografia. Eu só pensei, mas eu não assisti. Se eu chego com a Karina e falo, Karina, me ajuda, eu tô querendo assistir pornografia na internet. E a Karina, não vamos assistir. Vamos orar aqui, deixa eu te ajudar. Lidar com a tentação é mais fácil do que lidar com o pecado em si, gente. Não sei se isso está claro, mas o que eu gostaria de que você entendesse sobre essa parte é que, para quem está nesse lugar de oração e precisa e quer ter um fundamento de alicerçado, de não estar sempre tentado e não estar tendo uma vida de pecado, é para você incluir pessoas na sua vida, para você ter a humildade de reconhecer que tem algumas tentações que você não sabe lidar sozinho, tá? Você sujeitar a sua vida a outras pessoas. Para isso você precisa de humildade. Humildade é fundamento para a vida de oração. A gente estava falando sobre orgulho e falta de perdão agora há pouco. E agora eu quero te falar sobre esse lugar de humildade e de sujeição. Eu não sei para você, mas para mim essa palavra tem sido muito comum. Sujeitar-vos uns aos outros. Se submeta a outra pessoa. Isso também é muito estranho numa era como essa, onde o homem ele quer fazer tudo sozinho e ele acha que ele sabe de tudo e que ele pode dar conta de todas as coisas, mas de fato é que não pode. Não pode. Então, para um ambiente de oração, para uma vida de oração eficaz, lidar com a tentação antes do pecado acontecido, você precisa de ajuda, você precisa estar com alguém, você precisa talvez da sua liderança, de um amigo, 2 ou 3 que vão andar junto com você, para você confessar seus pecados, para você pode confiar nessas pessoas. Gente, isso é muito saudável, muito saudável. E eu sei do que eu estou falando. Eu sei de pessoas que escolheram não fazer isso e que caíram em tentação e caíram em pecado. E no ambiente de uma vida de oração, isso logo aparece, alguma coisa está errada, você não vai conseguir se conectar com Deus, a sua vida de oração vai ralo abaixo. Mas eu também vi pessoas sujeitarem suas vidas uns aos outros para uma debilidade, para uma fraqueza, igual a Karina falou. Estar junto, né? De poder incluir as pessoas. E a gente não vai querer fazer isso. A gente vai querer fazer tudo sozinho. Então, eu estou falando de humildade, de submissão, de sujeição, de fundamento para uma vida de oração eficaz. Aí você começa a ver que ser uma pessoa de oração não é tão simples. Não é tão simples. Que a gente chegava diante de Deus de qualquer forma e saía fazendo um monte de pedido para Deus e orando pelas pessoas de qualquer forma.
mas biblicamente falando, né, tem vários princípios envolvidos nisso, várias exigências da parte de Deus para a gente ter essa vida de oração, para ser uma pessoa que ora, que ouve o Senhor, que intercede, sabe o porquê está orando, né? Então, aquilo que para você é muito complicado, que você não sabe lidar, sabe? Casais, é legal ter outros casais para andar junto, para conversar, para... Hoje eu estou tratando isso com mais leveza, já foi muito dado para me falar do meu casamento. Hoje eu falo mesmo, gente. Como nós somos pessoas de ministério, líder de base, essa coisa toda, há muita exigência, né, do homem mesmo, que entrou, era isso que eu queria falar, que a Karina falou, um padrão de perfeição, que de fato não é possível, assim, não na nossa perspectiva mesmo humana. A gente tem falhas, tem debilidades, meu marido erra, eu erro, e aí eu preciso falar isso com alguém. A gente precisa sujeitar a demanda do nosso casamento a alguém, né? Aquilo que está errado. A tentação mesmo de, sei lá, de várias coisas aí que podem acontecer dentro de um casamento. Gente, meu marido viaja o Brasil inteiro, semanas fora de casa. Sei lá o que pode tentar ele. Então, a gente precisa estar cercado, precisa estar junto, precisa estar submetendo a outras pessoas, se sujeitando a outras pessoas, andando, incluindo, né? O reino ele é muito inclusivo. Então, é uma coisa para você também aprender a fazer. De um dos nossos obreiros, ele entrou no lugar de oração num tempo de intercessão e ele falou sobre um determinado assunto que ele não tinha autoridade para falar. Ele fez uma oração sobre um assunto em que é para ele. Deu para entender? E ele caiu naquele lugar, porque ele estava andando sozinho. Só depois que ele caiu, que ele incluiu outra pessoa. Deu para entender como que é isso, né? Você vai orar por algo que você é tentado e você está caminhando sozinho naquilo e logo, gente, você orou, começou uma batalha. O reino espiritual é real. O mundo espiritual é real. Demônios, principados, potestades, essas coisas todas elas são reais. Outro exemplo foi de uma outra moça que orou a respeito de espírito de Jezabel. A menina caiu doente 7 dias, porque ela provavelmente tinha alguma área de tentação que não estava resolvida. Então, esses são exemplos assim que são para a gente, só para eu te mostrar como que isso é verdadeiro, sabe? E logo a gente identificou nesse rapaz que ele tinha entrado numa batalha que ele não podia andar sozinho. E por ele não incluir outra pessoa, ele acabou caindo. E foi nítido que a gente percebeu logo que tinha algo envolvido com pecado mesmo, porque o comportamento da pessoa muda. Comunidade, né? Então a gente se conhece, a gente sabe quando as pessoas ficam estranhas e aí Robson foi tratar a situação e era exatamente assim. Eu orei sobre isso e logo eu fui tentado e caí, porque tentei fazer sozinho. Entendeu? Então, Robson falou sobre isso comigo hoje. O lugar da tentação, quando você é tentado, você já pode incluir alguém nisso aí.
Os meninos é muito fácil, pelo menos eu ouvi agora um pouco nessa escola sobre... a gente só tem adolescente aqui, pode falar? Não vou falar o nome não, mas os meninos estavam sendo muito tentados com a questão da masturbação. E eles decidiram tomar banho de porta aberta. Para não cair na tentação. Se a porta está aberta, eles estão no boxe, mas a porta está aberta do banheiro. Então eles estão ali se vendo, sabe, só para não correr risco, sai logo daí. Então foi uma ideia que eles tiveram lá proteger. Entenderam? Então é uma forma de lidar com a tentação que eles encontraram. Eles se submeteram uns aos outros, né? Foram vulneráveis e falaram e depois se submeteram. Então, para a gente terminar aqui essa parte, ficou claro isso, gente? Falando alguma heresia? Esse negócio de oração, ele é muito perigoso. Assim, eu acho que não é perigoso, mas também é perigoso. Mas tem muita coisa que a gente vai aprendendo, vivendo as situações, né? E aprendendo muito. Eu até falei isso para a Karina, né? Que a gente aprende muito no instinto espiritual mesmo. Deus vai ensinando. E aí você, de repente, se depara com aquilo na Bíblia que estava ali, mas foi o Espírito que te ensinou. Então, no tempo de caminhada, desde quando eu casei com o Robson, eu já vi muitas coisas acontecerem no ambiente de oração e o Espírito ensinando várias situações e várias coisas, tá? Então, isso é com o decorrer do tempo mesmo, gente. Não é do dia para a noite, tá? Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Lembra que eu falei lá quando eu falei dos princípios da Jocum sobre oração? A gente começa com Pai é o nosso, mas no final a gente está terminando porque teu é o reino, teu é o poder e a glória para sempre. O Pai é nosso, mas o reino é dele. Então tudo que a gente falou aqui tem a ver com ele, não tem absolutamente nada a ver com a gente. E nos princípios de oração da Jocum, a gente termina sempre agradecendo em fé pelo que ele vai compartilhar. Nós te agradecemos em fé. É teu, tudo é teu, para tua honra e para tua glória. E para mim aqui tem o mesmo princípio de dar a Deus o que é dele, de reconhecer que tudo isso pertence a ele. Sabe? Parece que nada que a gente está fazendo aqui com relação a ser ensinado por Deus, a aprender sobre ele, a conduzir a nossa vida da forma que ele deseja. Gente, nada tem a ver com a gente. Tem a ver com ele. E a vida de oração tem a ver com Deus. Sabe? Tem esse lugar de humildade também, de reconhecer que é dele. Se em algum momento, nos teus momentos de oração, você trocar de posição com Deus, se sentar no trono dele, amigo, sempre faz essa dinâmica de perguntar: quem está sentado no trono, Senhor? É você ou sou eu? São as minhas vontades que estão sendo feitas ou são as suas? E reconhecer que toda a glória e toda a honra pertence ao Senhor. Reconhecer a soberania dele e que o reino é dele. Então aí nós vamos poder desenvolver uma vida de oração mais adequada, mais alinhada, sabe? Eu te trouxe esses fundamentos aqui, mas isso aqui são fundamentos, são princípios básicos. E talvez o que falta para a gente é princípio básico de vida de oração. Nós queremos a grandiosidade, mas está nos faltando princípios básicos para uma vida de oração correta. Dar a Deus o que é de Deus, colocar Ele no lugar dele,
deixar que Ele fale, deixar que Ele conduza, deixar que Ele diga. Porque está sempre eu sentada no trono dizendo, eu quero isso, eu quero aquilo, tem que ser do meu jeito e eu quero fazer de qualquer jeito. Não dá. A vida de oração, ela tem um padrão também. E Deus tá levantando mesmo gente com o padrão dele para a vida de oração. E eu queria te encorajar a pegar tudo isso aí, espero que você tenha anotado, e levar diante de Deus e organizar a sua vida para que você tenha essa vida de oração de acordo com o coração de Deus. Com esses fundamentos simples, parece que são simples, mas são simples mesmo. Mas que exigem uma postura da gente, um assumir de responsabilidade. Deixa que eu pago a conta pelo perdão que eu não dei. Deixa eu pedir só o que eu preciso para esse dia. Deus, eu não tenho estado contente com aquilo que eu tenho tido. Eu sempre estou querendo mais. Sabe, gente? Então, é muito bom desfrutar do... Eu gosto de chamar de plenitude. Eu sei que plenitude é muito, né? Plenitude fala de... Mas eu gosto muito de saber que eu estou assentada nas regiões celestiais com Cristo Jesus, assim, mesmo que seja através da oração. E vivendo as primícias daquilo que a gente nem sabe, a gente não tem nem noção do que está por vir, mas sabendo para onde a gente, sabe? Para onde eu estou indo? O que eu estou fazendo? Por que eu estou orando? Sabe? E ajude nos próximos anos, nos próximos meses da sua vida, nos próximos dias, a você ser mais coerente com a sua vida de oração. Que isso ajude a sua casa, ajude seu casamento, ajude a ser um pai melhor, ajude a ser uma mãe melhor. Porque tem coisas que eu não sei e aí eu vou orar, gente. E o Espírito ensina. Ensina. O Espírito ensina sobre os nossos filhos, ensina como lidar com cada um. Sabe? Ensina como fazer uma aula aqui. Ele ensina. E eu, quando eu pensei nessa oração, eu disse, gente, é tão simples e tão básicos para a nossa vida. E Jesus ensinou isso. E eu disse, Jesus ensinou um padrão de oração para a gente. E a gente precisa aprender a seguir isso para ter uma vida de oração efetiva. Uma vida com resultados, com respostas. É muito legal orar e ter resposta. E saber que aquilo se cumpriu. As últimas respostas que eu tive foi das equipes de prática que saíram lá da base para o prático. Foi incrível. Os meninos foram para o lugar de oração, atrás de Deus, confiando no caráter dele, alinhando o coração deles, e eles saíram. A Karina estava lá quando faltavam 20 mil reais para eles saírem para o prático. E eles conseguiram ir com tudo pago. Eles foram para o prático só com a passagem de ida, tá, Karina? Só para você saber. Mas Jesus falou, ide. Jesus não falou, volte. Mas graças a Deus eles estão bem, estão ótimos. O prático está sendo muito bom. Mas eu falo para eles, não vão. Aí as equipes começaram a orar às 6 horas da manhã. Vão orar. E vão ouvir Deus sobre o que Ele quer que vocês orem. O que Ele quer que vocês sejam alinhados. E tinha perdão, e tinha orgulho envolvido. Enquanto as coisas não foram se alinhando, e nesse processo todo as coisas foram se alinhando e os recursos foram chegando. Gente, parece... Não é fé mesmo. É fé de acreditar que Deus ia fazer. Porque eles começaram a... Sabe? Para quem está começando a carreira missionária, é um negócio muito louco, muito surreal. E eu falei com eles, ele vai fazer, mas vocês precisam fazer a parte de vocês.
E ele fez. Um tempo ensinando essas coisas aqui, tá? E eu acho que é isso que eu queria falar hoje, né? Foi isso que o Senhor trouxe no meu coração para vocês hoje de noite. E eu espero que vocês tenham me compreendido, tá, gente? Até que eu gostei de fazer aula online, gente, ó. E eu queria ouvir vocês, se tem alguma pergunta, se tem algum comentário, se vocês querem acrescentar alguma coisa. A gente tem uns minutos ainda. Adriana, tudo bom? Queria Oi. comentar sobre. Lembrei de você e o Robson essa semana, e nem me recordava que a aula seria a sua semana. Mas não sei se vocês conhecem, ali na Praça de Macaé tem um trabalho do pastor do Jorge da Elis, com moradores em situação de rua. É um café da manhã de todos os dias. E aí eu tive com ele esses dias, algumas 2 vezes da semana lá, e uma das vezes conversando, batendo papo depois, eu ouvi ele falar, eu conversando, qual é a principal necessidade, o que, que tem acontecido, e ele falou, cara, a necessidade é o que Deus coloca no coração das pessoas, porque nunca falta, sempre está faltando, mas no momento certo aparece alguém do nada e sempre é suprido. E eu me lembrei de uma vez, a gente conversando, uma vez que a gente esteve lá batendo papo com vocês, de como Deus supre as necessidades, você relatou alguma coisa agora. E isso me remete, dentro do que a gente está falando, para mim talvez seja o que mais brilha aos meus olhos, a ideia de seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu, né? Assim na terra como no céu. Então, a ideia de estar no centro da vontade de Deus é compreender de que Ele é o dono daquilo. E por mais que circunstâncias possam parecer esquisitas, Ele está tratando daquilo. Então você vê lá nesse ambiente que eu falei, um café da manhã que dura mais de 5 anos, que existe há mais de 5 anos, com um casal à frente, você não tem uma estrutura de uma igreja suportando, você não tem município suportando, não tem nada, mas todos os dias você tem lá 60 pessoas aproximadamente tomando um café que nunca falta, nunca falta. Então, você falou de princípio de fé, você falou sobre, eu não lembro se o termo que você usou foi imutabilidade de Deus, mas você disse que é alguma coisa que te traz segurança. E eu vejo essas coisas sendo efetivadas no dia a dia, né? É que você falou da ideia também de princípios, constância, né? Foi isso que você disse. E Constância. exato. E vejo isso sendo construído quando princípios de oração também são bem estabelecidos, né? Eu luto contra a ideia de você investir tempo em coisas erradas. Acho que a Ana falou em religiosidade. Você ir para algum lugar e às vezes gastar horas orando, mas orando de uma forma totalmente equivocada. Você é o centro da vontade de petições, da mesma forma que fazer um jejum para passar fome simplesmente. Então, essa ideia de conceitos básicos, entendimentos básicos são fundamentais para você ocupar esse lugar de uma oração ser de fato efetiva, né? E, enfim, então tudo isso eu acho que culmina nesses dois exemplos que eu vi de vocês, uma ocasião, e nesse ambiente do café da manhã foi bem legal ouvir isso, porque eu acho que estou no centro da vontade de Deus, com princípios de oração sendo estabelecidos, resultados acontecendo, né? Enfim, é só para compartilhar um pouco dessa vivência. Mas é isso mesmo. A gente vê o resultado da nossa oração. Alguém levantou a mão. Só que aqui eu não consigo ver. Quem levantou a mão? Pode falar. Ana, você tinha puxado aí o microfone para falar.
Eu estou esperando o pessoal se manifestar. Se ninguém se manifestar, eu me manifesto. Ai, Não, ai, ai. não, eu só quero alinhar algumas questões que eu acho que é muito interessante, Drica, você trazer a oração do Pai Nosso, porque ela é muito, para mim também, ela ensina muito bases, né, desse lugar de oração. Uhum. Que assim, eu tô só acrescentando, né, comentando aqui, a gente aumentando aqui a revelação do Pai. Mas assim, esse lugar, um lugar, não, a gente precisa talvez entender que a oração não é, não chega nem a ser uma prática, no sentido, o que eu quero dizer? No sentido de algo instituído, sabe? Se a gente olhar a vida comunitária da primeira igreja, a gente vai ver que a oração não era uma parada instituída como um momento do culto, ou como a gente está acostumado, né, nas nossas reuniões, mas era um lugar de relação, né? Que foi Uhum. bem aquilo que Jesus quis passar quando os discípulos perguntavam: e aí, cara, olha só, era mais ou menos isso que estava acontecendo no contexto ali, né? Porque eles já sabiam, né? Mas eles oravam, né? Eles faziam orações. No templo você tinha, né? No judaísmo, as orações dos horários. Então você tinha a hora nona, a hora terceira, enfim. Então eles tinham toda uma coisa bem organizada, né? Dentro da religião judaica sobre oração. E os discípulos tinham aprendido isso. Aqueles caras foram criados no judaísmo, então eles sabiam a hora tal era para orar sobre isso, a hora tal era para orar sobre aquilo, enfim. Esse tema de oração era um tema que estava na vida deles, que estava lá no instituído. Mas eles olham para Jesus e perguntam: Jesus, ensina a gente a orar aí, porque o texto não fala isso, mas me parece que o que eles viram da vida de Jesus de oração, no tempinho que eles já estavam andando com Jesus, trouxe algo muito diferente daquilo que eles estavam acostumados no templo, né? Que eles estavam acostumados ali na religião judaica. Então, eles foram confrontados, de certa forma, com a maneira com que Jesus se relacionava com o eterno, né? Jesus não fazia como os judaizantes. Tinha alguma coisa alguma relação que ele tinha com o eterno que não era igual ao que eles estavam acostumados. Estão me entendendo? E aí eles vão e perguntam: Ô Jesus, vem cá, ensina a gente a orar. Eles não estavam pedindo algo que eles não sabiam o que era. É isso que eu quero dizer. Eles estavam pedindo algo que eles não sabiam o que era, porque Jesus fazia diferente. Porque Jesus não fazia igual, tinha uma diferença ali. Então eles estavam dizendo assim: olha, me ensina a orar como você ora. Não era só me ensina a orar. Você está falando que Entende? não é a oração em si, é o posicionamento de Jesus. Nos posiciona como você está Era o posicionado. que Jesus. Isso aí. O que Jesus estava fazendo ali, como ele tinha uma relação com o Pai. Eles estavam ali: ei, ensina a gente a se relacionar com o eterno igual você se relaciona. Porque tem uma coisa diferente entre vocês. Tem algo entre vocês aí que eu nunca vi em ninguém. Ensina a gente a orar como você, né? E aí Jesus é É, bem tranquilo. Fala, Adri. e isso marca o início da oração, porque ele começa falando Pai Nosso. Ou, como assim Deus é seu Pai? Por isso que eu falei no início logo sobre caráter de Deus, faces do caráter de Deus. Porque para eu conhecer esse Deus, eu preciso me relacionar com ele, não é? Então não tem como eu desenvolver uma vida de oração sem a relação. Como que eu vou ouvir? Como que eu vou reconhecer? Como eu vou saber quem é esse Deus? Como que eu vou saber que ele está aqui ou que ele vai até o final com
com essa parte do caráter dele sem me relacionar com ele. Não tem. Por isso que eu comecei falando sobre isso, caráter pai. Então Jesus estava dizendo, opa, eu tenho uma relação com ele, eu posso chamar ele de pai. Ele é meu pai. E talvez isso para os discípulos tenha soado, nossa, ele está muito perto dele, né? Enfim. Ana, seu microfone está desligado, você está O falando. microfone da Ana. Tá. É que eu fechei para ouvir você. Houve uma transição ali de posição diante do Pai. Entende? Porque as orações que aconteciam no templo, não é que elas estavam erradas, mas elas estavam alinhadas com a revelação de um tempo. Exato. Né? Da revelação do Deus eterno, do Deus da Torá, que não tem nada de errado nisso. Só que Cristo veio transicionar, ele veio, ele estava na plenitude dos tempos, então ele estava apresentando, chegou uma plenitude dos tempos para iniciar uma nova era. Ok? E ali, naquele momento, ele trouxe a revelação do Deus Pai, que é isso aí. Então, a oração de Jesus e a vida de Jesus de oração, da relação com Deus, transicionou a forma de relação com o próprio Deus. Não sei se está dando para ficar claro o que eu quero dizer. Ele inaugurou uma era nova. Se deixar, a Ana vai dar aula de novo. Alguém quer dar um aula de novo. comentário? É porque eu me empolgo, Ana, gente, deixa os alunos falarem. Dá um pouco. Apertou aí o... Calma, galera. Apertou o botão e vou... A mente vai Pois embora. é, mas é. Mas é só... Fechou o microfone e continuou falando, ó. Rapidinho, só para eu fechar aqui. O quanto esse lugar de oração tem também um efeito de alinhamento de tempos. Uhum. A gente precisa entender isso, porque Deus está movendo a igreja de hoje para se alinhar para o que está por vir. E esse lugar de oração é esse lugar de alinhamento. Sim, mas foi por isso que eu toquei em todos esses pontos que tem a ver com a minha vida, né? Sim. Com o perdão, o orgulho, a humildade, né? A vida de santificação. Tudo isso me alinha com o tempo de Deus, com aquilo que Ele quer fazer agora. Então, Jesus anunciou mesmo isso, tá? Então, foi por isso que eu quis trabalhar esses princípios básicos, esses fundamentos para essa vida de oração. Posso falar? Vou falar besteira, olha eu Fala, estava ouvindo você falar a parte que você disse que quando a gente percebe que vai ser tentado, a gente precisa logo procurar alguém para poder dividir aquilo e se submeter. Aí eu fiz um paralelo com a dificuldade que a gente tem hoje em dia, estou falando de mim, né? Eu tenho de permanecer nesse lugar do centro da vontade de Deus, de permanecer nesse lugar de oração. E aí me parece que também existe essa necessidade, que acho que é essa coisa da comunhão que a gente fala, da comunhão nas igrejas, mas que hoje em dia, não sei explicar, mas da forma que a gente escuta aqui, da forma que a gente lê, parece que está diferente da forma com que tem acontecido dentro das igrejas. Aí, então, quando você disse isso, dessa necessidade, quando a pessoa, opa, vou pecar, vou conversar com o irmão, eu achei assim, muito parecido com essa questão de estar dentro da igreja, mas ao mesmo tempo sofrer tanto essa... Toda hora você tem que estar lembrando, não tem que voltar para o lugar de oração, tem que voltar. E aí, de repente, quando você percebe, você já não está mais naquele lugar de oração há muito tempo e nem percebeu que saiu dali. Estou falando por mim, tá? É isso. Uhum. Eu achei maravilhoso. Mas é por isso que eu falei. É por isso que eu falei que talvez para a gente que vive dentro de uma organização igual a nossa, que a gente vive integralmente para isso, e a gente tem pessoas na nossa volta o tempo inteiro, isso se torna mais fácil, né? Ter essas pessoas para quem está junto. E ainda mais hoje, com toda a situação que a gente está vivendo da pandemia, tem a questão da lealdade, né? Porque você não vai confiar a sua vida, sair falando para qualquer pessoa.
Mas se você tem pelo menos 2 ou 3 pessoas que você pode contar, então isso já te ajuda bastante. E confessar mesmo, voltar, reconhecer, pedir perdão e seguir, sabe, Carla? Não é fácil. Isso exige muita disciplina, né? A vida de devoção, tanto de meditação como de oração, exige muita disciplina, exige um rigor da nossa parte. E se a gente não se dedicar e não ter um cronograma mesmo, vamos dizer assim, a gente se perde. Até a gente que está dentro da missão, às vezes, se perde nisso. Muitas vezes a gente está com pessoas que não estão meditando, não estão orando. Isso acontece. Imagina quem, sei lá, se conectar pelo menos a 2 ou 3 pessoas que você pode contar. Né? Agora você está aqui na escola, deve ter um grupo. Então, acho que é um lugar interessante para você se relacionar e vocês conversarem sobre isso, fora do ambiente da sala de aula. Enfim, obrigado por compartilhar. E isso acontece mesmo. E a gente precisa reconhecer, se perdoar, pedir perdão e levantar e seguir. Não é motivo para parar. Mais alguém? Karina? Ana? Alguém, gente? Não posso orar pela Drica, a gente encerra. Dou-lhe uma, dou-lhe 2. Minha mãe pediu para te mandar um beijo, te avisar que ela entrou na sala. Juliana. Laura. Um beijo, Juliana. Eu posso orar, Karina? Pode, mas eu posso orar por você também? Pode, mas deixa eu orar primeiro. Então. Vai lá, manda ver. Jesus, muito obrigado por esse tempo que a gente teve aqui. Foi um presente mesmo para mim, um privilégio poder compartilhar com meus irmãos aquilo que eu tenho entendido a respeito de uma vida de oração e fundamentos para a minha vida mesmo. E a minha oração é para que nessa noite o Senhor encontre corações férteis, que estejam prontos para receber a semente, Deus. Entra mesmo e germina e molha com teu espírito para que eles possam começar a frutificar no tempo certo, na hora certa. Jesus, eu oro por cada princípio que a gente falou aqui, cada fundamento que a gente comentou aqui nessa noite. E eu oro para que o Senhor vá revelando para os meus irmãos cada um deles, em cada coisa que eles precisam alinhar na vida deles para ter uma vida de oração efetiva, uma vida de oração que corresponde ao teu coração, que serve e não de quem nós somos, Pai. Que isso é automático, Jesus. Então, eu oro mesmo para que o teu Espírito, essa noite, trabalhando e trazendo luz a respeito desses assuntos, sobre a nossa estrutura humana que está desalinhada com a estrutura do teu Espírito, do homem espiritual que o Senhor quer que a gente se torne, Pai. Então, no nome de Jesus, abençoando a vida de cada um dos meus irmãos, obrigado pela vida da Ana e da Karina, fazendo aqui hoje. Obrigado pela confiança delas, Deus. E eu quero te louvar e dar glória e honra ao Senhor mesmo. No nome de Jesus. Amém. Pai, a gente como... Posso orar? Tô orando. Pai, a gente como escola quer honrar a sua vida através daquilo que o Senhor está fazendo na vida da Adriana, pela pessoa dela, pela aula que ela trouxe. Jesus, obrigada, porque a marca que o Senhor está depositando sobre ela é simplicidade e verdade. Obrigada, Jesus, porque através do Pai Nosso, o Senhor pôde nos provocar, nos convidar, nos chamar novamente, Pai, ao lugar que nunca deveríamos deixar de estar, que é o lugar da relação, o lugar da oração, o lugar de saber quem você é, de conhecermos a sua natureza, o seu caráter, termos a nossa vida fundamentada nesse lugar, na sua face, na tua presença. Pai, eu te agradeço pela semente que o Senhor está liberou, vai ficar registrada, veremos de novo. Pai, obrigada porque é fundamento do módulo 1.
Porque, de fato, Jesus, sem oração a gente não pode nada. Sem oração a gente nem se relaciona com você. Eu oro, Jesus, para que o Senhor quebre no nosso meio, como escola, como turma, 6º ano aqui. Pai, eu peço que você quebre toda barreira religiosa que faz a gente ver oração apenas do mesmo jeito sempre. Jesus, eu oro mesmo para que as palavras da Adriana, a palavra do Senhor através da Adriana, quebre isso de lugares inúteis e fúteis mesmo, e nos leve para um lugar de oração verdadeiro, alinhado, como a Ana trouxe aqui, Senhor, como os discípulos foram confrontados, não porque não sabiam orar, mas porque não sabiam se posicionar nesse lugar sozinhos e pediram a instrução do Cristo. Pai, nós chamamos essa realidade para a nossa turma, através da Adriana, e pedimos que, à medida que ela compartilhou conosco, o Senhor libere muito mais para ela. Pai, nessa nova jornada da vida dela, de estar não só à frente de um computador dando aula online, mas diante de outras turmas da Jocum Brasil, Pai, nós te pedimos a unção, não a autorização. A autorização o Senhor já liberou, mas eu te peço a unção, a capacidade, o manejo da palavra que não vem da Adriana, mas vem do seu espírito. Obrigada pela leveza, pela doçura, pela intensidade, pela verdade, Pai, que ela carrega de vida, não apenas de conhecimento, de escritura, teoria. Obrigada, Jesus. Nós te louvamos mesmo pela vida dela, do Robson, da sua casa. Abençoamos a Jocum Sion, abençoamos onde ela está nesse tempo, Senhor, na CCL, e todos aqueles que estão ao redor deles, através dessa família. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada, gente. Amém. Foi Amém. um prazer. Tá? Fiquem com Deus. Foi um prazer te ter aqui. Beijo, gente. Beijo. Beijo, gente. Eu coloquei, Drica, coloquei seu Laura. Instagram lá no grupo para o pessoal te seguir, te conhecer, seguir a Meu Jocum. Deus, meus seguidores. Eu sou muito sem graça com essas coisas. Oi, Cristina. A cara de Cristina, gente. Ela está no não tá te aniversário ouvindo. da neta. Ah, tá. Beijo, fiquem Cris, com você está Deus. com o microfone desligado. Tá. Estão te expulsando daí, né? Drica tá muito bonita, tá até mais jovem. Ó, Olha, Ó, são seus olhos, ó. São seus olhos. Um cheirinho para vocês aí, Glicério. não, ela está em Curitiba. Mas amanhã a gente está voltando já. Amanhã estamos partindo de volta para Nárnia. Ah, ela está em Curitiba. Boa viagem, amanhã então, de a gente retorno. começa nosso retorno. Tá bom. Beijo, gente. Um cheirinho para amiga, vocês. Boa beijo, noite. beijo, beijo. Boa noite. Tchau, Drica, você está tentando Boa sair. noite, pode sair. minha filha. Boa noite, manhinha. Deus, graças Boa noite, minha filha. Tchau, gente. Um beijo para vocês. Estou Até aqui a me nossa alegrando próxima com a aula. neta. Amém. Um beijo, Até a nossa gente. próxima aula. Quinta-feira. beijão. Beijo. Amém. Vai ter o A grupo paz, de Deus tutoria. A próxima aula, Luciano.